Glorifica o nome do nosso Deus. E aplaudindo ao Senhor com muito mais alegria nessa noite, vamos receber o pastor Emerson Stevanelli, amém? Aleluia, vamos aplaudir mais aquele que vive, aquele que reina. Leva-nos, Senhor, mais fundo. Nós queremos mergulhar em Tua presença, Senhor. Aleluia. Povo de Deus, boa noite. Que a paz esteja com todos. Que a paz esteja com todos. Pega comigo, por favor, a palavra e abra, por gentileza, o livro santo no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6. Você que está assistindo a gente em casa, não se esquece de se inscrever no canal do YouTube. Cadê a câmera? Eu estou olhando aqui, cadê a câmera? Está só lá? Amém. Então você que está assistindo, não se esquece de se inscrever no canal do YouTube para nos dar aquela força, de compartilhar esse link. E aí na descrição eu já coloquei o meu número do telefone, meu número de WhatsApp. Se você tem um pedido de oração para fazer, manda direto no WhatsApp, porque às vezes acaba comentando no vídeo, e às vezes quando a gente vai ver já passaram alguns dias, né? Então manda direto no WhatsApp, que nós estaremos orando por você. Lucas capítulo 6, versículo de número 6 também. Só quem achou, diga amém, Jesus. Está escrito assim: e aconteceu também, em outro sábado, que entrou Jesus na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Amém? Você acredita que através dessa palavra o Espírito de Deus quer falar comigo e com você hoje? Eu vou ler de novo o versículo 8, presta bastante atenção nisso, veja. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Diga comigo: levanta-te, bem forte, e fica em pé no meio. Diga: levanta-te e fica em pé no meio. Se você pode e deseja, coloque a palavra aberta sobre o teu assento. E para Deus, vamos dar uma linda salva de palmas. Enquanto você aplaude, glorifique o nome do Senhor, engrandeça o nome dEle, exalte o nome dEle. Pai querido, Deus amado, eterno, bendito e todo-poderoso, não a nós, não ao homem, mas ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Toma o teu lugar de honra, toma o teu lugar de destaque, que o nosso eu diminua e o Senhor cresça e apareça. Tira todo impedimento, todo embaraço, toda dificuldade, que toda barreira caia por terra agora. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, meu Deus e Pai querido, ela vá, percorra toda a terra e prospere no propósito para o qual é mandada. Que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Pode tomar o teu lugar. Pode tomar o teu assento.
Naquele sábado, um dia cheio de religiosidade, Jesus está presente na sinagoga, e Ele está ministrando a palavra, está trazendo o ensinamento a todos. E é interessante que a palavra diz que Jesus, conhecendo o que se passava na mente de todos, Ele faz essa pergunta dizendo: no sábado, é lícito salvar alguém, ajudar alguém? Ou é melhor deixar essa pessoa morrer? Jesus, conhecendo os sentimentos e os pensamentos de todos, Ele sabia que os religiosos que estavam na sinagoga naquele momento, todos eles estavam já pensando em criticar Jesus, não importava o que Ele fizesse. Se Jesus curasse o homem com a mão mirrada, Jesus seria criticado. E se Jesus não curasse, o que você acha que iria acontecer? Seria criticado também. Então a primeira lição dessa mensagem de hoje é: não se preocupa muito com o que os outros vão pensar, não. Porque enquanto você fica pensando no que os outros vão fazer, no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar, você fica com as suas mãos atadas e não faz aquilo que deveria ter sido feito. E se você fizer certo, vão te criticar. E se você não fizer, também te criticarão. Então, meu amigo, minha amiga, faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Faz aquilo que o Espírito Santo está te convocando para fazer. Obedeça o chamado de Deus, obedeça o propósito de Deus sobre a sua vida e vai em frente. As pessoas começam a criticá-lo porque ele cura. Pode isso. Começam a criticá-lo porque ele vai operar na vida de alguém, mas antes do milagre acontecer, ele chama este homem. E veja, Jesus, conhecendo as críticas que viriam, ele poderia ter deixado para falar com o homem da mão mirrada depois do culto. Ele poderia ter dito: depois eu falo com você, e falado com ele em oculto, falado com ele em secreto. Mas não, ao invés disso, ele chama esse homem e diz: ei, você, se coloque em pé, sai aí desse cantinho que você está meio que escondido, sai daí e fica aqui em pé, no meio de todo mundo. Parece até que a ideia é envergonhar aquele doente. Parece até que a ideia é expor a deficiência, a dificuldade que aquele homem tem. Mas Jesus, ele nunca vai querer te expor, ele nunca vai te envergonhar. Ao contrário, ao invés disso, quando ele te manda estar no meio, quando ele te coloca nessa posição, o desejo dele é expor a obra maravilhosa que ele há de realizar em sua vida, pois você foi chamado para ser uma testemunha viva do poder de Deus nesta terra. Então vem, se coloque em pé. Agora onde? Em qualquer lugar? Tem alguém acordado aí? Se coloque em pé em qualquer lugar. Ele deixa de uma forma especificada. Tem que ser no... Por quê, pastor? Pergunta assim: por quê, pastor? Não, já que você veio, participa. Pergunta: por quê, pastor? Porque o meio é lugar de decisão. O meio é ponto de igualdade. Veja, eu estou aqui no meio do altar, é a mesma distância de um lado para o outro. O que Jesus está mostrando aqui? Que Ele está pegando aquele que talvez tenha sofrido por muito tempo na sua vida. Ele está pegando essa pessoa e colocando no ponto de igualdade e dizendo: para mim, não tem diferença de cor, não tem diferença de raça, não tem diferença de rico, pobre, de quem conhece mais, quem é estudioso e quem está chegando agora. Você está no ponto de igualdade. Porém, ainda que Ele te chame para estar no ponto de igualdade, Ele também te coloca no lugar onde você tem que tomar uma decisão. Ele poderia simplesmente ter liberado uma palavra, estralado o dedo, e aquele homem teria sido restaurado na hora. Mas ele diz: eu estou te chamando, agora faz a sua parte. Estende a sua mão, faz a sua parte, mostra que você crê, mostra que você quer viver esse milagre, e estende a sua mão. E você já sabe o que vai acontecer.
Enquanto esse homem vai estendendo as suas mãos, enquanto ele vai esticando o seu braço, pouco a pouco os seus nervos, a sua pele, a sua mão vai sendo completamente restaurada para a glória de Deus. E existem pessoas aqui que já começaram a orar por esse propósito. Por isso eu quero declarar isso sobre a sua vida. Tenha fé, tenha atitude, porque Ele já liberou a palavra para começar uma obra de restauração no nosso meio. Ele já liberou a palavra. Agora o detalhe aqui é que o meio é um lugar decisivo. É o lugar onde vai, onde ou vai, tem que ir. E existem pessoas que já começaram, e começaram até bem, sabe? Mas no meio do processo, no meio da caminhada, muitos, até servos de Deus, até homens de Deus, muitos no meio, ao invés de honrar ao Senhor, acabaram se enfraquecendo. Às vezes até pensando em desistir, em abandonar tudo. Nós poderíamos dar aqui dezenas, talvez até centenas de exemplos dentro da palavra. Mas um exemplo bem conhecido de todos é de um homem chamado Moisés. Moisés é chamado pelo Senhor, vê sinais. Ele é usado para realizar prodígios, maravilhas. Uma obra fantástica está acontecendo através da vida dele. O povo é liberto do Egito, começa uma jornada pelo deserto, estão caminhando em direção à terra prometida que mana leite e mel. Mas no meio do caminho, Moisés não aguenta. Em Números capítulo 11, Moisés começa a contender com Deus. Ele começa a dizer: Senhor, eu não aguento mais isso aqui não. Todo dia a mesma coisa, todo dia esse povo murmurando, todo dia esse povo reclamando. Vem cá, fui eu que gerei esse povo por acaso? Esse povo é meu por acaso? Esse povo é teu. E esse povo fica aqui, eu estou por aqui com esse povo já. Todo dia eles vêm e é uma coisa nova. Um dia eles querem água, outro dia eles querem comida. Agora eles estão dizendo: vem cá, só tem maná. A gente quer carne, nós queremos comer carne. Ó Deus, eu não aguento mais. Deus, sabe o que está escrito? Que ele diz: Deus, eu quero morrer. Eu não aguento mais carregar esse aio nos meus ombros. Eu não aguento mais carregar esse peso nos meus ombros. Eu quero a morte do que ficar cuidando disso. O interessante é que a gente continua lendo Números 11, e aí Deus vai levantar pessoas para estarem ao lado de Moisés, para dividirem a carga, para dividirem o peso, para eles continuarem a jornada, continuarem o caminho. E Moisés vai receber um fôlego novo. Mas muito melhor do que ter recebido a ajuda daquelas pessoas, era a promessa que o Senhor já havia feito na vida de Moisés. Que promessa, pastor? Êxodo capítulo 3, vai lá comigo. Êxodo capítulo 3. E eu quero que você preste atenção nessa promessa, porque de repente você queira a ajuda, o apoio de pessoas, mas ainda que Deus não envie pessoas para estar ao seu lado, a mesma promessa que Ele fez para Moisés, Ele renovou para nós. Êxodo capítulo 3, versículo de número 12. Se tem alguém comigo aí, dá um glória a Deus. E Deus disse, e Deus disse: certamente eu serei contigo. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Eu quero aqui olhar para você e declarar que Deus vai levantar amigos para estar ao teu lado, que Deus vai levantar pessoas para dividir o peso com você, mas talvez Ele não levante. Mas essa promessa já está contigo. Por quê? Porque um dia Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E uma outra palavra Ele vai dizer: eu não te deixarei órfão, eu não te deixarei sozinho, eu não te abandonarei. Eu enviarei o Espírito Santo, o melhor amigo que alguém pode ter para estar contigo. E quando fraco você estiver, o Espírito Santo te fortalecerá. Quando você não tiver o apoio de ninguém, o Espírito Santo irá te dar o aconchego e o ânimo que você precisa. Quando faltarem forças, Ele te levantará e te sustentará nesta terra. Eu serei contigo, diz o Senhor.
Aleluia! Mas eu estou tentando mostrar para você que Moisés, no meio do caminho, desejou a morte, falhou, fracassou, pensou em desistir. E quantas pessoas no meio desse processo, mesmo sendo de Deus, quando o Senhor coloca essa pessoa no meio, às vezes não tomam a decisão certa. Davi é um outro exemplo, bem conhecido, para a gente ir direto. Davi, ele enfrentou o preconceito da família. Ele enfrentou a rejeição dos outros irmãos e quem sabe até do próprio pai. Davi, ele enfrentava os leões que apareciam, os ursos que surgiam. Ele enfrentou o gigante, enfrentou a perseguição contra Saul, enfrentou a afronta dos seus próprios filhos. Mas agora como rei, um belo dia todos os reis foram para a batalha. E onde que Davi ficou? Em casa. E a palavra ainda vai dizer no segundo livro de Samuel, capítulo 11, que Davi fica em casa e dorme até tarde. Folgado. E todas as vezes que você não está no lugar onde você deveria estar, você está dando uma brecha, uma legalidade, uma oportunidade para o inimigo destruir a sua vida. Davi, ele se levanta, e você conhece a história, ele está ali no terraço, vai olhando para baixo, vê uma mulher se lavando. E o problema não é ele ver, porque ver a gente vê toda hora, pessoas na rua, você vê homem bonito, você vê mulher bonita na rua, vê ou não vê? É todo mundo santo, ninguém vê nada aqui, né? Vê ou não vê, pastor? Minha esposa está aqui do lado, pastor, não vou responder isso, porque vai me complicar. O problema não é ver, até porque tem um monte de gente andando na rua seminua praticamente, é ou não é? O problema é ficar olhando dizendo, opa, é ou não é? É você olhar e continuar olhando, e aí começar a surgir o desejo dentro do coração, a tentação, e o pior, a palavra diz que quando a pessoa começa a pensar, ela já está em pecado. O problema é que Davi pensou, imaginou, ele visualizou tudo, e ainda foi para as vias de fato. E você pensa que o pior pecado foi o adultério? Foi nada, ele tramou ainda uma estratégia para que o marido daquela mulher se deitasse com ela, porque se por acaso ela engravidasse, ele iria poder dizer, não tem nada a ver com a história, o filho não é meu. Mas como o homem não caiu na arapuca que ele armou, então ele prepara uma cilada para que o marido daquela mulher fosse morto na batalha. Você vê um pecado chamando outro pecado, é como a palavra de Deus diz, um abismo chama o outro. Então no meio do caminho ele cai num abismo e vai caindo num abismo mais profundo, e cada vez mais profundo, e cada vez mais profundo. Louvado seja Deus que a palavra do Senhor nos mostra, que 7 vezes cairá o justo, mas 7 vezes o Senhor o levantará. No meio do processo alguns aqui até caíram já. No meio da sua história como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, talvez você já teve um momento de fraqueza. Talvez você já teve um momento em que você pensou em desistir. Aliás, que a gente diz, eu desisto, mas na verdade dentro de nós a gente não quer desistir. É igual aquela história, cachorro que late muito não morde. Um dia o Elias, e você que também conhece essa passagem bem conhecida, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, Elias, ele está frustrado, ele venceu profetas, ele venceu os profetas de Baal, os profetas de Astarote, ele era chamado de perturbador de Israel, mas todo o povo de Israel declarou por causa do ministério do profeta, que só o Senhor é Deus, mas chega uma hora que ele não aguenta, ele pega as suas coisas e vai embora, porque a perseguição só aumenta. E no meio do caminho, indo embora, ele se senta debaixo de um zimbro e começa a reclamar com Deus, dizendo, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, eu não sou melhor do que ninguém, me mata logo. O que ele está dizendo que quer? A morte. Minha gente, Deus é muito bom, sabe? Deus é longânimo demais, Deus é misericordioso demais, Deus é paciente demais, porque se eu fosse Deus, eu iria olhar para Elias e ia dizer, você quer o quê? Você quer a morte? Vai até a Jezabel, que ela resolve o problema. O que a Jezabel queria? Era matar ele?
Aí ele foge para dizer: eu quero morrer. Tem lógica isso? E tem muita gente, até do nosso meio, que de repente já disse: eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou sair do ministério, eu vou parar de fazer a obra, eu não vou mais orar pela minha família, eu abro mão do meu marido, eu abro mão da minha esposa, eu desisto dos meus filhos, eu desisto de tudo, eu abro mão de tudo. Você não quer desistir coisa nenhuma, meu amigo, você quer vitória. Você não quer desistir, você quer que Deus mude a tua história. E sabe, a gente fala uma coisa, mas o coração quer outra. Mas Deus sabe. Deus é aquele que nos sonda. E por isso Ele vai enviar a provisão, Ele vai enviar o socorro. E vai dizer para o Elias: Elias, se eu quisesse que você morresse, você já estaria morto. Levanta, porque você já chegou até aqui. Continua caminhando, porque eu ainda tenho muita coisa boa para realizar em sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Se você ainda está vivo, se você ainda respira, se ainda há fôlego de vida em você, é porque tem muita coisa boa que o Senhor ainda quer operar através de ti. Se não houvesse propósito para te manter vivo, o próprio Deus já tinha arrancado o fôlego de vida dos seus pulmões. Você está vivo? Então entenda, você já caminhou até aqui, já chegou até aqui. Quantos livramentos Deus já operou, quantas orações você fez e Deus respondeu te dando vitória, quantas portas até aqui Deus abriu em teu favor. Quantas vezes você achou que não ia dar certo, quantas vezes você achou que era o fim, quantas vezes você achou que ia morrer, mas aí está você ainda de pé. Você já chegou até aqui. Continua em pé, continua na fé, porque a palavra diz em Eclesiastes capítulo 7, que melhor é o que está por vir. O que você passou foi bom, tem história para contar, tem testemunho para contar, tem conquistas que você já viveu, mas ainda tem muita coisa boa para acontecer no teu caminho. O ano está sendo difícil, talvez a história da sua vida seja uma história complicada, mas você já aguentou até aqui. Continua firme. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque está na palavra. Hebreus capítulo 10, se você quiser abre lá, Hebreus capítulo 10, versículo de número 36. Hebreus capítulo 10, verso 36. Amém? Porque necessitais de paciência. Diga comigo assim: eu preciso. Não, mas fala com vontade, diga: eu preciso de paciência. Paciência para quê? Para que depois, de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você crê que tem promessa de Deus que está viva para a tua vida ainda? Não, crê ou não crê? Só que tem gente que diz assim: ah, Senhor, se o Senhor me abençoar, aí eu vou. Se o Senhor fizer primeiro na minha vida, aí eu faço para o Senhor. Se o Senhor me abençoar, aí eu vou ser fiel, aí eu vou me batizar nas águas, aí eu vou seguir a tua palavra. Ei, Deus já te abençoou. Não, você não entendeu. Deus já te abençoou. Deus já te deu fôlego de vida. Deus já cuidou de você e continua cuidando. Deus tem suprido as tuas necessidades. Deus muitas vezes, sem você perceber, tem operado livramentos em teu favor. Então não fica dizendo assim: se Deus fizer por mim, aí eu faço por Ele.
Peraí, isso não está na Bíblia. Na Bíblia está: tenha paciência, faça primeiro a vontade dele, então a promessa que ele tem contigo se cumprirá. Ah, pastor, mas eu tenho me esforçado, eu tenho sido fiel, eu sou marido de uma mulher só, eu tenho sido honesto, eu tenho sido sincero diante da palavra, e a minha promessa ainda não chegou, a palavra que Deus prometeu para mim ainda não se cumpriu, a minha bênção ainda não está em minhas mãos. Versículo 37, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Sabe qual é o problema? É o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, capítulo 3, que alguns são tão insensatos, que começaram no Espírito, mas estão terminando na carne. Alguns vêm para a igreja, recebem uma palavra como essa, por exemplo, e a pessoa fica naquela fé dizendo: agora a coisa vai, estou mais próximo da promessa, estou sentindo a bênção nos meus dedos, está chegando a minha hora. E aqui, nesse ambiente de fé, a pessoa está acreditando, a pessoa está ali, ela até bate o pé, ela roda, ela pula, ela chora, ela se alegra, mas quando ela sai, porque aqui é fácil glorificar Deus aqui, é ou não é? O ambiente é propício. É fácil acreditar aqui, o ambiente é propício. O problema é que não é ficar só em pé aqui, é continuar em pé, é continuar caminhando, é continuar insistindo, é continuar perseverando. Aqui a gente é renovado, mas a gente tem que sair daqui e matar o leão. A gente tem que sair daqui e enfrentar os desafios, tem que ter coragem, tem que continuar firme. A palavra fala acerca de um homem, eu estou dando só exemplo bem conhecido hoje, para ficar fácil da gente aprender essa palavra. A palavra fala de um rei chamado Saul, um rei chamado, minha gente, Saul foi um homem de Deus tremendo, foi cheio do Espírito Santo, profetizou, falou em mistérios, durante 7 dias, durante 7 dias ele foi cheio de Deus, mas depois ele deixou a soberba subir no coração, a ganância, o orgulho, e o Senhor arrancou a unção que estava sobre ele, e liberou sobre um jovem. Sabe, eu dei o exemplo de Davi aqui. Davi errou, e o erro de Davi, eu não sei você, mas se colocar na balança, na minha opinião, os erros de Davi foram bem piores do que os erros de Saul. Se colocar na balança, escrever no papel, os erros de Davi foram bem... Quais foram os erros de Davi? Caiu em adultério, armou uma arapuca, isso só de um caso. Preparou a morte de um homem, organizou a morte de um homem. E o Saul, o que ele fez? Ele ofertou quando não era para ofertar. Ele fez um sacrifício quando não era para ele ter feito, era só para ele ter esperado o profeta Samuel chegar. Só qual a diferença de um para o outro? A diferença é que o Davi caiu no erro, ele caiu no pecado, mas ali prostrado, ele se humilhou diante do Senhor e disse: eu caí no meio do caminho, se o Senhor quiser, pode tirar o ministério, se o Senhor quiser, pode tirar o trono, pode tirar a coroa, pode arrancar o que o Senhor quiser da minha vida, pode tirar todas as riquezas que eu tenho, pode arrancar todo o ouro, pode arrancar a minha herança, mas não retires de mim a tua presença. Renova em mim, meu Deus, a tua presença. Me dá um espírito sincero, reto, para que eu não apenas aprenda acerca da tua palavra, mas para que através do meu exemplo outras pessoas também aprendam e não cometam o mesmo erro que eu cometi. Estou tentando mostrar para você que no meio do caminho muitos aqui já erraram, e outros ainda irão errar. Só que o orgulho fez com que Saul caísse, e por mais que ele continuasse no trono, não tinha mais presença sobre a vida dele. Por mais que ele assinasse, por mais que ele desse ordens, não tinha mais autoridade de Deus sobre a sua vida. De que adianta governar sem ter a presença do Senhor? De que adianta ter uma coroa, mas não ter o Espírito de Deus em sua vida? Aquele homem que estava com a mão mirrada,
É interessante que ele está ali, talvez ele já era um frequentador da sinagoga, está ali escondidinho no cantinho, e Jesus pede para que ele participe. Abre comigo em Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 14. Acharam? Hebreus 3, verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nos tornamos participantes. Para ser participante é simples, eu tenho que participar, eu tenho que demonstrar a minha fé, mas não é só por um momento, é até o fim, é até o fim, é até o fim. Eu imagino Jesus ali naquela sinagoga, olhando para aquele homem, e vendo a sua fé, a sua perseverança, a sua insistência, participando de tantas reuniões religiosas, sem a presença de Deus, mas agora Jesus está presente. E Jesus olha para aquele homem, e eu imagino Jesus olhando e pensando assim: eu não posso, não importa as críticas, não importa o que vão dizer, mas eu não posso permitir esse homem sair daqui hoje da mesma maneira que ele chegou. Eu não sei se tem alguém pegando isso. Eu imagino Jesus olhando para você hoje e dizendo: eu não posso deixar essa pessoa que me adora, mesmo com as dificuldades que ela tem, que ela me serve mesmo com os problemas que ela tem, que ela me adora mesmo com as limitações que ela tem, eu não posso deixar essa pessoa sair daqui hoje carregando esse peso ainda. Eu não posso deixar essa pessoa sair daqui hoje com a luta que ela chegou aqui. E eu imagino quando Jesus olhou para aquele homem e disse: vem cá, se coloque em pé no meio. Eu imagino que ele pensou: chegou o meu dia. Será que tem alguém aqui acreditando nisso? Chegou o meu dia, a minha hora chegou, a hora do meu milagre chegou, e eu também não vou sair daqui hoje carregando este problema comigo, eu não vou sair daqui hoje carregando essa luta comigo. A obra de Deus vai acontecer, e é hoje. Interessante que todos aqueles que estavam prontos para acusar, para criticar, Jesus coloca o homem de pé no meio, para que todos vejam a obra que o Senhor há de operar agora. E sabe o que a palavra diz? Eu li para você no começo em Lucas, mas em Marcos, que fala acerca da mesma passagem, o Evangelho de Marcos vai dizer que assim que o milagre aconteceu e Jesus deu aquela resposta, todos se calaram. Tem muita gente querendo se levantar para criticar, tem muita coisa ruim que a gente tem passado e enfrentado, mas quando o Senhor liberar a palavra e estender a mão dele em teu favor, todos os críticos irão se calar. Quem sabe essa seja a noite que Deus separou para restaurar a sua vida sentimental, para restaurar o seu casamento, para restaurar o seu relacionamento familiar com os teus filhos, para restaurar a sua vida financeira. Quem sabe esta seja a noite que o Senhor separou para restaurar a sua saúde física, a sua saúde mental. Quem sabe esta seja a noite que o Senhor separou para restaurar completamente a história da sua vida espiritual. Agora, sabe, quando eu vejo Deus restaurando algo, eu já disse isso aqui em uma outra reunião, quando eu vejo Deus restaurando algo, Deus nunca faz exatamente igual aquilo que era. Quando Ele restaurou o corpo de Naamã, Ele não deixou o corpo de Naamã igual o que era. O corpo de Naamã ficou, a sua pele ficou como a pele de uma criança, como de um bebê. Toda vez que Deus restaura uma pessoa, que Deus restaura um relacionamento, que Deus restaura um lugar, Ele não deixa a situação igual àquilo que era.
Por isso eu quero declarar sobre a sua vida: a glória da última casa será maior do que a primeira. O último estágio será melhor do que o primeiro. Deus há de entrar com restauração, Deus há de entrar com restituição, e você ainda vai viver algo que você nunca viveu ao longo de toda a tua jornada até chegar aqui. Agora é só permanecer em pé e insistir até o fim. E a palavra perseverança, eu fui olhar o significado. Um dos significados da palavra perseverança é esperar com calma e coragem. Diga comigo: esperar com calma e coragem. Primeiro, calma. Você pode estar lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai, mas tenha calma, a tua hora vai chegar. Você pode estar ali, parece que ninguém está te vendo. Foram apenas sonhos que o Senhor colocou no seu coração e parece que nada está se movimentando em seu favor, mas tenha calma, sua hora vai chegar. Mas não seja um frouxo, tenha coragem. O Davi, ele tinha calma, ele sabia que a hora dele ia chegar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai me levar até os verdes pastos, Ele vai me conduzir até as águas tranquilas, Ele vai realizar essa promessa na minha vida. Eu tenho calma, vai acontecer. Mas aparecia um leão, Davi era corajoso. Aparecia um urso, Davi mostrava coragem. Apareceu um gigante, Davi mostrava coragem. Perseverança é isso, é você ter calma, saber que Deus está trabalhando em teu favor, mas também ter coragem, porque quando o inimigo se levantar contra a sua vida, ele não vai encontrar um frouxo, ele vai encontrar uma pessoa que está revestida com a armadura de Deus, uma pessoa que está no lugar que deveria estar. E o lugar que você deve estar, eu não estou falando de igreja, até porque tem gente que está assistindo em casa e que tem orado até mais do que alguns que até frequentam a igreja. Eu não estou falando de igreja. O lugar que nós temos que estar é na presença do Rei, é na presença de Deus. E se você estiver na presença de Deus, se você estiver revestido com a armadura de Deus, pode se levantar o inferno, pode se levantar o diabo, pode se levantar a pomba gira, pode se levantar o demônio que for, pode se levantar a entidade que for, mas ele vai encontrar um servo de Deus, uma mulher de Deus, que tem calma, que espera com paciência em Deus, que cumpre a vontade do Todo-Poderoso, mas que tem coragem, que está com o escudo, que está com a couraça, que está armado e preparado. E ai do inimigo se ele se levantar contra a sua vida. Por um caminho ele se levantará contra ti, mas por 7 caminhos todo o mal vai ter que bater em retirada. Por isso, meu amigo, se coloque em pé no meio, se coloque em pé em nome de Jesus. 2020 já é um ano marcado por tragédias. Já é. Ainda que descubram a vacina, mesmo que seja esse ano, mas já é um ano, se não o pior, um dos piores da história. Estava olhando hoje de manhã e eu vi que quase 90 mil pessoas morreram no Brasil por causa dessa enfermidade maldita. Quase 22 mil pessoas só no estado de São Paulo. Imagina isso, 90 mil famílias chorando. 22 mil famílias sofrendo só no estado de São Paulo. E o que me deixa preocupado agora, é porque eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido também, alguns dizendo: se Deus realmente existisse, por que Deus não livrou a gente? Se Deus realmente existisse, por que Ele não operou? Por que Ele não mandou a cura? Por que Ele não fez nada? Por que pessoas, quem sabe até amigos, familiares, faleceram? Se Deus existe mesmo, por que Ele não está fazendo nada? Por que Ele não fez nada? Por que Ele não operou o livramento? Os dias são difíceis, mas você já chegou até aqui.
Já chegou até aqui. Não joga fora tudo que você já viveu na presença dele. E não joga fora aquilo que ele ainda quer realizar em sua vida. Não joga fora. Porque existe uma promessa a nós. Uma promessa que não é para essa terra. Uma promessa que nos fala de um lugar onde não há mais morte, choro, tristeza. Um lugar perfeito. Mas este lugar é para aqueles que permanecem firmes até o fim. Então olhe para aquele que não te amou só um pouquinho. Em João capítulo 13, a palavra diz que Jesus, tendo nos amado, Ele nos amou até o fim. Até o fim. Ele continua te amando e continua trabalhando em teu favor. Então não pare agora por causa das críticas. Não pare agora por causa das opressões. Não pare agora por causa das doenças. O mundo pode estar um caos, é verdade, mas tudo isso já estava registrado dentro da palavra. Então guarda a tua fé. Caminhe pela fé. Não pela razão, mas pela fé. E um dia as promessas de fé que o Senhor te liberou, todas elas se cumprirão. E você estará nesse lugar que o Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. E arrancará do teu coração todo sofrimento. Pastor, eu quero estar neste lugar, o que eu faço? Primeiro passo é receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. É se entregar totalmente a Ele e dizer: Senhor, eu estou de pé no meio. Não importa as críticas, não importa. Talvez a sua família te critique, talvez os teus amigos te critiquem, mas todos eles verão a obra da restauração do Senhor se cumprindo. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, ou se você estava como um filho pródigo, como ovelha perdida, e quer agora voltar para a casa do Pai, andar novamente na presença do Senhor, eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pastor, eu quero voltar para a casa do Pai, me reconciliar com o Senhor e nunca mais sair da presença dEle. Se há alguém que está entendendo o que eu estou dizendo, e você é esta pessoa sem medo, sem vergonha, você que quer entregar a vida a Jesus, e você quer voltar para a casa do Pai, levante a sua mão, faça como meu amigo aqui, ó. Saia do seu lugar e venha para frente. Amém. Amém, nós vamos orar aqui pelo Alberto. Pastor, eu vou perguntar porque perguntar não ofende. Pastor, eu também quero entregar minha vida a Jesus, eu também quero voltar para a casa do Pai. Se há mais alguém, sem medo, sem vergonha, junto com a minha mão, levante a sua mão bem alto, nós vamos orar por você também. Todos, opa, tem mais uma ali, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é seu nome? Como? Jaqueline. Vamos orar pelo Alberto, vamos orar pela Jaqueline. Eu vou perguntar mais uma. Tem dia que a gente joga a rede, tem dia que a gente vai pescando um de cada vez. Pastor, eu também quero entregar minha vida a Jesus. Pastor, eu também quero voltar para a casa do Pai. Se há mais alguém, junto com a minha mão, levante a sua mão bem alto e nós vamos orar por você. Amém? Se tem alguém nos assistindo que quer entregar a vida a Jesus, depois manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou orar por você e vou acompanhar a sua vida também. Mas vou pedir para a igreja agora estender as mãos em direção ao Alberto. É isso, né? E a Jaqueline, estende as mãos em direção a esse homem de Deus, essa mulher de Deus. E vamos orar com fé agora. Alberto, Jaqueline, toda a igreja ajude esses homens, essa mulher, esse homem, nesta oração. Todos declarem comigo bem alto e bem forte, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi e eu recebo com alegria a Tua palavra em meu coração. Eu quero viver a restauração do Senhor em minha vida. Por isso agora eu declaro que o restaurador Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador.
escreve e confirme o meu nome no livro da vida e do Cordeiro, e me ajude a permanecer firme e fiel até o fim, em nome de Jesus. A igreja estende as mãos em direção a Jaqueline, em direção ao Alberto. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos pela vida deste homem, pela vida desta mulher, que humildemente saíram de seus lugares, vieram até aqui à frente, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. O que eles viveram até aqui já não importa mais. Os pecados que eles cometeram até aqui, eles não precisam falar para a igreja, nós não precisamos saber, porque o Senhor conhece, o Senhor está vendo o coração de cada um, o Senhor está vendo a sinceridade de cada um, e eu creio, como está escrito em tua palavra, por amor de si mesmo, dos pecados deste homem, dos pecados dessa mulher, o Senhor não se lembra mais. Então, meu Pai, que esteja surgindo aqui agora um novo adorador, um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, um homem de Deus que vai pregar o evangelho verdadeiro, uma mulher que vai te adorar com todo o coração, e que em nome de Jesus, meu Deus, todas as áreas da vida deste homem, da vida desta mulher, que precisam ser restauradas, restaura, Senhor. Toca onde nós não podemos tocar, opera onde nós não podemos ver, onde nós não podemos fazer nada, mas o Senhor tudo pode, faz o impossível tornar realidade. Que assim seja feito, para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus. A igreja, vamos aplaudir ao Senhor. Ainda não? Eu vou pedir, entrega para mim o folheto, porque eu devo ser batizado. Para no final da reunião, deixa eu ver, uma irmã de fé aqui, cadê uma irmã de fé? Você mesmo, você pode falar com ela no final da reunião? E o Rogério vai falar com você no final da reunião, para a gente pegar os seus dados, para a gente ficar acompanhando, porque a partir de agora é uma nova história em nome de Jesus, amém? Diga assim comigo, é uma nova história, amém? Pode voltar para o lugar, vamos aplaudir mais a Jesus. Feche os teus olhos, igreja. Há uma obra de restauração que Deus quer fazer, não apenas na vida da Jaqueline, não apenas na vida do Alberto, mas na vida de todos nós. Davi era um homem de Deus e caiu. Moisés era um homem de Deus e pensou em morrer. Elias era um homem de Deus e desejou a morte. Quantos de nós já pensamos em desistir, em abrir mão de tudo, em abandonar o ministério, em abandonar a obra que Deus tem em nossas vidas, em abrir mão da nossa casa, da nossa família? Alguns já pensaram até em pegar as roupas, uma trouxa de roupa, entrar no ônibus de viagem e sair sem direção, sair sem destino. Mas louvado seja Deus, que mesmo diante de tantos pensamentos perturbadores, você ainda foi capaz de ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor te dizendo: filho, não faz isso. Filha, não faz isso. A voz do Senhor dizendo a você, como Ele falou com Moisés um dia: eu serei contigo. Deus é com você. Fecha os teus olhos. Deus é com você. Deus é com você. Ainda que todos que estejam à sua volta, amigos da própria sinagoga, pessoas que quem sabe servem o mesmo Deus que você, talvez estejam debaixo do mesmo teto, mas com olhares críticos, com palavras de críticas, com palavras de afronta, de acusação, mas não liga mais para aquilo que estão falando ao teu respeito, sem saberem a obra que o Senhor tem em sua vida. Podem te chamar de louco, mas o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus chama aqueles que não são para confundir aqueles que são. E eu tenho certeza que enquanto o Senhor falava com você através dessa palavra, o Espírito Santo ia testificando as promessas dele em teu coração. Então continua firme.
A palavra fala acerca de um homem de idade, que foi revelado a ele pelo Espírito Santo: vai até o templo, vai até a casa do Senhor, porque hoje os teus olhos verão o Salvador Jesus. Aleluia. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Seja sensível, Pai. Arranque dos nossos olhos todas as escamas. Arranque dos nossos ouvidos todo o comichão. Arranque do nosso coração toda a dureza. Arranque dos nossos ombros todo o peso, todo jugo do inimigo, toda afronta, toda acusação, toda obra maligna, toda seta, todos os pensamentos, assim como Elias, que pensava: eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não mereço. Quantos aqui, meu Deus, já estiveram nessa situação pensando: eu não mereço a sua presença, eu não mereço dons, eu não mereço talentos, eu não mereço virtude, eu não mereço unção. Mas aí que está a graça do Evangelho. Você não merece, mas recebe o dom de Deus, e dom é presente, não é por merecimento, não é por algo que você fez, mas é por algo que Ele quer fazer em sua vida. Oh, será que você pode fechar os teus olhos e orar comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, com força e fé, meu Deus e meu Pai, eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero estar no mesmo lugar onde o Senhor se faz presente, porque neste lugar a restauração acontece, a restituição acontece, a cura acontece. Cura, Senhor, a minha vida, feridas antigas, restaura o meu ser, restaura, Senhor, a minha vida espiritual. Eu quero ser cheio, eu não quero apenas voltar a sentir o que um dia eu senti, eu quero sentir algo novo, eu quero ter uma experiência nova. O vinho novo é melhor. Me dá deste vinho, me dá mais da Tua presença, dons e talentos, virtude, unção, capacitação que vem do céu. Oh, com as suas palavras vai falando com Ele. Não fica preso na oração do pastor, não fica preso na canção que o levita canta. Neste momento nós podemos falar todos juntos, porque o Senhor ouve a cada um de uma forma individual. Ele enxuga as tuas lágrimas e a interpreta. Então, se quiser chorar, chora, porque enquanto você chora, Deus te restaura. Enquanto você desabafa, Deus te restaura. Se quiser se alegrar, pular, dançar na presença dEle, o espírito de rebelião está arrancado, em nome de Jesus. O único Espírito que tem liberdade para agir no nosso meio é o Espírito Santo. Pai, oh Senhor, restaura o Teu altar. Restaura o Teu altar, restaura o Teu altar, restaura o Teu altar, restaura as nossas vidas, restaura a Tua igreja, restaura os Teus obreiros, restaura os Teus pastores, os Teus ministros, restaura a Tua noiva, restaura o nosso ser, restaura o nosso ser. Nós queremos sentir o que nunca sentimos. Xerecandalabaraya caia sou. Arabacaya shekalamanaba subiricai. Arabaya caia shei. E ali calamanaba subeca. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Pai, tem pessoas aqui pedindo o dom de cura. Tem pessoas aqui pedindo o dom de operação de maravilhas. Arabacaya shekalabassoi. Não é para a glória do homem,
é para ser útil no ministério, não é para a glória do homem, mas é para que o teu nome seja glorificado. Então libera o dom de cura, libera o dom de operação de maravilhas. Pessoas aqui vão orar e vão ver demônios caindo por terra. Meu Deus, começa a dar sonhos proféticos para a tua igreja. Pessoas irão sonhar pregando a palavra no altar. Começa a dar sonhos de pessoas, meu Deus, expulsando demônios. Sonhos de pessoas ministrando em estádios de futebol. Sonhos de pessoas fazendo a obra. Comece a dar sonhos para a tua noiva, sonhos para a tua noiva, sonhos para a tua igreja, sonhos para o teu povo. Rapacaiaxecai, Arabaxecandalabanabassoberecandalabia. Unge as nossas mãos, Senhor, unge as nossas mãos, unge as nossas mãos, unge as nossas mãos. Pai querido, batiza com fogo, batiza com teu fogo, enche com a tua glória. Aqueles que não falam em línguas ainda, que sejam batizados para a glória do teu nome, Jesus. Aqueles que já falam em mistérios vão dando glória, vão dando glória, vão dando glória, vão dando liberdade. Deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus operar na sua vida, deixa Deus te encher, deixa Deus te encher. Abre a tampa desse vaso, deixa Deus te encher aqui agora. Não é só isso, Deus ainda quer te usar mais, Elias. A obra não acabou, a obra não acabou, a obra não acabou. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Tem intimidade com Ele. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, não se detenha. Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente. Um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com